Esse é o trabalho da disciplina de multimídia do Departamento de Engenharia Eletrônica da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu sou Pedro Vitor Ferreira do Rosário e vou apresentar o trabalho de percepção de cores. A visão em cores. O processamento da visão em cores humana é um sistema iniciado pela absorção de luz por 3 tipos de cones diferentes de classes espectrais diferentes. Como são 3, a visão em cores é descrita como trivariante ou tricromática e é formada por células cone, como mostrado na figura, que ficam localizadas ao fundo da retina no globo ocular, igual a figura mostrada abaixo. Classes de cone são os cones S, de comprimento de onda curto, os cones M, de comprimento de onda médio, e os cones L, de comprimento de onda longo. Todos com sensibilidades espectrais diferentes, mas sobrepostas, onde o pico de sensibilidade fica próximo a 440 nanômetros para cones S, 545 nanômetros para cones M e 565 para cones L. A natureza tricromática da visão em cores possibilita qualquer cor ser combinada a partir da mistura de 3 cores. A tricromacia da visão é também linear, o que significa que uma equação de cores tem propriedades e equações comuns. As combinações das cores de quantidade CS de um estímulo S pode ser expressada da seguinte maneira: CS de S é igual a C1 de L1 mais C2 de L2 mais C3 de L3, onde cada L é uma das 3 cores primárias e C é o valor do tristímulo. O valor do tristímulo representa a quantidade de cada uma das 3 cores primárias, necessárias para atingir uma combinação de cor e luminosidade, e pode ser expressa em unidade de luminosidade ou fluxo radiante. 2 ou mais cores podem ser adicionadas juntas para se produzir uma nova cor composta de mistura de cores das misturas das cores iniciais usadas. É possível ver a figura onde mostra as cores primárias, azul, verde e vermelho. Ciano, magenta e amarelo são formadas pela mistura dessas cores, e a interseção das 3 cores primárias formam a cor branca. A mistura de cores subtrativas envolve a absorção seletiva dos comprimentos de onda. Ciano, magenta e amarelo são cores subtrativas primárias. Se a luz branca brilha através de um filtro amarelo, esse filtro irá absorver o azul e transmitirá o vermelho e o verde, o que combinado gera o amarelo. Portanto, o amarelo pode ser considerado um filtro para azul. O filtro magenta subtrai e absorve o verde de uma luz branca, e o ciano subtrai ou absorve o vermelho. Aqui tem um videozinho mostrando a variação dessas dimensões num programa comum como o Paint da Microsoft. Você vê, agora eu estou variando a saturação, agora eu vou variar a matiz aqui eu estou mudando o comprimento de onda, variando a matiz. Eu volto a variar a saturação. E agora, por último, eu vario o croma, a luminância. Aqui eu vai variando o croma ainda. O videozinho mostrou como que são variadas as 3 dimensões das cores. A escala no sistema Mussel é concebida para ser uniforme perspectivamente. Em outras palavras, as amostras de cores estão dispostas em passos iguais visuais.
Por exemplo, a diferença entre uma croma percebida de 3 e uma croma de 4 é nominalmente o mesmo que a diferença entre percebido por croma 4 e 5. Essa escala é a mesma para todas as 3 dimensões, embora tamanhos de passo ao longo das dimensões diferentes não são compatíveis. Isso é, a diferença de passo de uma matiz não tem a mesma diferença perceptiva como um passo de croma. As combinações tricromáticas usadas, usando 3 cores, podem ser ilustradas no disco de Newton. Esse disco consiste nos seguintes componentes: um círculo que representa as cores espectrais, um triângulo cujos vértices representam as 3 cores primárias usadas para fazer combinações de cores, RGB, vermelho, verde e azul, e o centro do círculo representa o branco, W de White, de branco. O disco de Newton fornece uma descrição qualitativa das combinações de cores e pode ser usado para explicar porque 2 cores podem não ser suficientes para fazer as combinações de cores e também o porquê do uso de cores negativas. Por exemplo, se 500 nanômetros é necessário para ser combinado, cor espectral localizada no círculo, azul e verde será necessário. No entanto, por si só, o azul e o verde vão produzir um 500 nanômetros naturado. Portanto, o vermelho deve ser adicionado à cor espectral para desaturá-lo e fazer as combinações de cores. Quando o terceiro primário é adicionado para remover a saturação da mistura de cores, valores de tristímulos negativos resultam. Isso pode ser demonstrado pelas seguintes equações. E mostrado na segunda figura também. As 3 variáveis na visão de cor, a matiz, a saturação e o brilho, todas dependem de comprimento de onda. Experiências de discriminação na cor nos permitem saber o quanto a diferença no comprimento de onda é necessária para detectar uma diferença da matiz, da saturação e no brilho. A discriminação no matiz descreve a quantidade de alteração no comprimento de onda que é necessário para obter ou detectar uma variação na tonalidade. Para a luz azul e vermelha, é necessária uma grande mudança no comprimento de onda para detectar uma mudança de tonalidade, enquanto para que menos de 2 nanômetros, a mudança no comprimento de onda é necessária na maior parte do espectro, para uma pessoa com visão normal, comum. Discriminação na saturação descreve o grau de palidez da cor. Saturação está relacionada com a pureza calorimétrica, que também é definida como P, na equação, é igual a pureza calorimétrica, é igual à luminosidade da cor espectral, dividido pela luminosidade do branco, mais a luminosidade da cor espectral. A pureza calorimétrica de uma cor quantifica o tanto de branco misturado com a cor espectral. Se a cor espectral é pura, adicionar nenhum branco, logo a pureza calorimétrica é 1. Em experiência de discriminação e saturação, a luminância é mantida constante. Um campo bipartido é usado com branco de um lado e branco misturado com a cor do espectro do outro lado. Nesse caso, pode ser visto na figura. Na figura mostra que mais da cor de 570 nanômetros é necessário para fazer o quadro branco parecer colorido. Portanto, o amarelo tem baixo poder de saturação, enquanto o azul e o vermelho têm alto poder de saturação. A teoria da visão em cores, apresentada até agora, falha alguns pontos, como em 4 cores exclusivas, o vermelho, o verde, o amarelo e o azul. E também não consegue explicar por que pessoas daltônicas ou dicromáticas podem perceber o branco e o amarelo. A teoria ou seja, contra essa teoria apareceu outras teorias. A teoria da componente foi a primeira proposta por Herring em 1872. Na época, essa teoria rivalizava com essa teoria descrita agora, anterior, a teoria tricromática, que explica a tricromacia da visão e prevê a combinação de cores. A teoria da cor do oponente, Herring, sugere que existem 3 canais, o vermelho e o verde, o azul e o amarelo e o preto e o branco, com cada resposta de uma forma antagonista. Ou seja, o vermelho ou verde é percebido e nunca um vermelho esverdeado.
Harrigan, no entanto, nunca desafiou os estágios iniciais do processamento expresso pela teoria tricromática. Ele simplesmente argumentou que qualquer teoria de divisão de cores deve explicar nossa percepção, ou seja, a oponência de uma cor como revelado pelo colorido depois da imagem. Hurwitz e Jameson, em 1957, forneceram dados quantitativos para a oponência da cor. Usando paradigmas de cancelamento de matrizes, os canais de cor oponente psicofísicos foram isolados. A função λ foi usada para a discriminação do brilho para descrever a percepção da escuridão e claridade. Assim, ajustando a quantidade de azul, amarelo ou vermelho, ou verde, qualquer comprimento de onda da amostra pode ser combinado, como a figura mostra. Comprimentos de ondas complementares podem ser usados para anular mutuamente para todos os comprimentos de onda, exceto os 4 tons exclusivos, o azul, o verde, o amarelo e o vermelho. Então, isso levou a um modelo moderno de visão colorida normal, que incorpora tanto a teoria tricromática quanto a teoria da cor oponente, em 2 etapas. A primeira etapa pode ser considerada como uma fase do receptor, que consiste nos 3 fotopigmentos dos cones azul, vermelho e verde, e a segunda é a fase de processamento neuronal, onde ocorre a oponência de cor. A segunda etapa está no nível pós-receptoral e ocorre logo no nível de célula horizontal. Bem, é isso.